Pois é, e sextou com muita chuva em Belém. Pois é, época dela, né? Águas de março que vão alagando as ruas, complicando o trânsito, mas a gente aqui não pode fugir das notícias, informando você aqui no Tomazão TV. Um prazerzaço. Ó, mais uma vez lembrando, vai aqui no botãozinho, aciona o sininho, vai deixando o like. Quanto mais like, melhor. E com 30 mil, aquela promessa é dívida com o nosso querido Globo Esporte Magazine, meu querido Samidal, aquela força para o canal, um super prêmio para você com 30 mil. Então, pode escrever, pode chegar. Seja bem-vindo e vamos para as notícias. Não esqueça de profetizar, final de semana importante. Hoje tem basquete, tem futebol. Na Bet Nacional, é só ir na descrição do link, fazer o seu cadastro e boa sorte para você também com a Bet Nacional, a Bet do Vini Júnior. Vamos para as notícias? Informações de trincheira. Parabéns ao Águia de Marabá, único do Pará representando o nosso estado na terceira fase da Copa do Brasil. Cara, eu fico pensando aqui, o tamanho do prejuízo que o Remo teve, que o Paysandu deixou de faturar. Olha só, perder para o Juventude, como eu falei anteriormente, absolutamente normal. O problema foi a forma de como perdeu, né? Conversando até com dirigentes do Paysandu, time parece que entrou dormindo, sem vontade, sem tesão de querer ganhar. Pelo menos uns 6 jogadores sem a mínima vontade de querer jogar. E o Paysandu deixou escapar essa possibilidade de faturar esses 2.225.000, que iria realmente aguçar esse cofre. Agora, já vou falar sobre uma listinha aí que pode pintar a qualquer momento na Curuzu, porque o Hélio já disse lá na entrevista coletiva, vai ter que contratar para a Série B, né? Lembrando que do Águia, que se classificou com o Matal Sodré aí no comando, atual campeão paraense, e que pode ser adversário do Paysandu na semifinal, olha só o tamanho da encrenca, né? Com 2 jogos, lá e aqui. Então, o Paysandu está praticamente encaminhado, o Águia encaminhou a classificação, venceu o Caeté 2-0, joga o jogo da volta, vem de avião para Belém, tudo bem planejado logisticamente pelos dirigentes do Águia. Ferreirinha, parabéns a toda a galera aí de Marabá. Possíveis adversários: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Bahia, Fortaleza, Internacional, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. O Águia não sabe se vai jogar em Belém, mas pode jogar em Tocantins, pode jogar em Brasília, pode jogar em Imperatriz. Jogo grande, né? Teria que ser um jogo grande, porque além de faturar a cota, tem a renda do mandante, porque são 2 jogos e lá e cá, independente do que aconteça, é jogo grande. Bom, o Remo enfrenta com o Morínigo, terceiro jogo no comando dele neste sábado. Aliás, eu tenho até arbitragem já dos jogos do final de semana. O Remo vai jogar às 17 horas no Bainão com o Olivaldo José Alves Moraes. E o Paysandu vai com o Clever da Costa Lobo na arbitragem. Jogo da Tuna, teremos o Fernando Antônio Mendes de Sá de Nascimento. O Caeté com Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior. São os árbitros dos jogos do final de semana. O Remo no sábado, 17 horas, a Tuna domingo de manhã, São Francisco no Souza, Caeté e Águia à tarde no Diogão e o Paysandu 17 horas na Curuzu. O Remo já está treinando, né? O Matheus Anjos. Estou esperando aqui essa entrada do Matheus Anjos no meio-campo do Remo, que pode arrumar o meio-campo do Remo. Não com o Jaderson. Nada contra ele, a posição dele não é essa. O Ronald já começou a entrar pelo lado esquerdo, é um ótimo indício. E o Silas, que é um jogador de meia atacante, talvez seja aproveitado para o lugar do Filipinho, que está contundido. E a boa notícia é que o Pedro Vitor já está treinando normalmente. De repente, pode ser uma ótima surpresa para a reta final do Campeonato Paraense e até a Copa Verde. Aliás, Copa Verde, que o Remo joga na quarta-feira em Belém contra o Amazonas e o Paysandu em Manaus contra o Manaus na quinta. Jogos da volta no final de semana. Sábado o Remo em Manaus e o domingo o Paysandu na Curuzu. É esse confronto Pará e Amazonas duríssimo pelas quartas de final da Copa Verde. Para fechar, o Paysandu
O Remo vive aí a possibilidade de contratar jogadores ainda, zagueiro, 2 meias, pelo menos volante e mais um meio atacante e até um atacante. E o Paysandu, como disse o Hélio, vai contratar para a Série B. Não tem condição. Tem alguns jogadores aí que não tem a mínima condição porque não jogam, não estão somando nada. Eu vou dar 2 nomes, Yuri e Leandro. Não estou falando que vai acontecer. Agora, que a complicação maior é a rescisão de contrato de alguns jogadores e o departamento jurídico já trabalha com a diretoria, a comissão técnica, para a liberação de alguns jogadores. Porque vão chegar uns, alguns vão ter que sair. Então eu só citei 2 exemplos clássicos de jogadores que não estão sendo aproveitados e que não estão somando nada na Curuzu. Vamos aguardar. Fim de semana de futebol, de parazão, e a gente vai torcer para grandes jogos, grandes espetáculos, e você confere aqui comigo no Tomazão TV. Aguarde que vem notícia aí. Até a próxima.